Não consegue sentir? Eu me sinto molhado. Não sente a presença dele? Você está possuído? Do que está falando, André? Vejam! Ali, o Messias. Você também ficou maluco? O mais quieto é o Tiago. O falastrão na popa é o Simão. Andou dizendo pro meu irmão que você é o Messias. Você é um rabi. Ele é carpinteiro. De onde você é? Nazaré. Nazaré. É, Nazaré. Saem coisas boas de Nazaré? O barco está vazio? Nós trabalhamos a noite toda enquanto esses dois o seguiam procurando por... O que exatamente vocês estão procurando? Se me aceitarem, posso encher suas redes. Suba a bordo, Messias. O Messias vai encher nosso barco. Todos a bordo. Onde vamos pescar, Messias? Mais adiante, onde é fundo. Essa é original. Simão, ele é o Messias. Transformou água em vinho. É mesmo? André, pega um pouco d'água do lado. Eu até que beberia um vinho. Pois eu também. Joguem suas redes aqui. Agora. Tiago? Calma. Só vou fazer isso para que não desperdicem suas vidas seguindo esse chacal. O que acha, Tiago? Puxamos a rede ou só deixamos afundar? Eu não sei. Pergunte ao carpinteiro. Ele sabe tudo sobre peixes. Puxem. Puxar? Ficou tão pouco tempo na água. Puxem. Claro. Tiago, vamos puxar. Parem de rir e nos ajudem. Que tipo de homem é capaz de comandar os peixes na água? Venha comigo, Pedro. Eu farei pescador de homens. Meu nome é Simão. Olá, queridos, boa noite. Paz seja convosco. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos aqui, na presença de Deus, juntos para buscar ao Pai as revelações da palavra e do Espírito Santo de Deus. Que você possa ser cheio da graça, da presença, do amor e da unção do Espírito Santo nesse tempo que é chamado hoje, que é chamado agora. Hoje é o teu dia, hoje é o teu tempo. Hoje é a hora do milagre. Hoje é a hora de fazermos alguma coisa. Porque a Bíblia diz que tudo quanto vier à tua mão, faça com todas as suas forças, como se estivesse fazendo ao Senhor. Porque para o lugar para onde vais, nos diz Eclesiastes, não há indústrias, não há trabalho. Então o tempo é hoje, o tempo é agora. O tempo de fazer aquilo que vem às nossas mãos. E é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Que você possa buscar ao Senhor. Que você possa ter esse tempo de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus.
comunhão, intimidade, relacionamento com a igreja, a sua igreja. Nós, pastores, estamos aqui para trazermos uma palavra de Deus ao seu coração. E a gente costuma sempre frisar, nós não somos pastores por opção e nem por profissão. Nós somos pastores por vocação, por chamado. Estamos aqui porque um dia o Senhor nos chamou para pelejar essa boa peleja na obra do Senhor. E eu agradeço a Deus por esse momento, por essa oportunidade e pelo privilégio de poder estar aí, adentrando a sua casa, ao seu lar, estar junto com você, talvez sentado à sua mesa, no seu sofá, talvez no seu carro, talvez no seu local de mais intimidade. E você está dando essa oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Se existe alguém que é merecedor de ouvir a palavra de Deus, essa pessoa é aquele que com todo o seu coração abre para receber a palavra de Deus no seu coração. E nós estamos aqui para honrar essa pessoa, a pessoa do Verbo, a pessoa do Senhor Jesus, essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que certamente está aqui e também está aí com você, porque quando nós estamos juntos, Ele disse, eu estarei aí no meio de vocês. E onde Ele está, o milagre, ele se torna natural. Eu creio e sempre digo isso, que o sobrenatural na vida do homem e da mulher de Deus tem que ser natural. Não se assuste com o sobrenatural, porque ele tem que ser natural para a minha vida, natural para a sua vida, natural para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho já vamos para a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui alguns avisos, alguns recados para você. Talvez você não esteja vendo a pastora hoje aqui também. Ela não esteve na quarta-feira e ela esteve com o seu papai internado. Eu estive passando também 2 noites com ele e a pastora também passando aí 2 dias praticamente. Ela saiu às 10 da noite e voltou agora, teve que acordar às 5 de pouco da manhã para trocar. Graças a Deus ele já teve alta, já está em casa, mas a pastora imagina como ela está, né? Teve que ir para lá, cuidar e também todas as coisas, organizando também para amanhã, que a irmã Luzia continua internada. Mãe, acredito que a Mislene vai passar o dia todo com ela. E fora a correria do dia a dia, todos os trabalhos, todos os atendimentos. Então, por isso que a pastora não está aqui, não esteve na quarta, não está hoje. Mas, na verdade, ela está porque nós somos um. Não é verdade? Quando você está olhando para mim, está olhando também para minha esposa, porque nós somos uma só carne. Então, por isso que a pastora não está aqui hoje. E eu agradeço a Deus pelo pessoal que tem estado aqui, louvando e juntamente conosco, realizando a obra do Senhor. Eu quero dar aqui 3 avisos muito importantes para você. Amanhã nós vamos ter nosso pedágio. Eu coloquei esse nome, né, pedágio da generosidade. Ninguém colocou, mas quando eu estava gravando lá uma live, veio ao meu coração, veio ao meu espírito colocar como tema isso, o pedágio da generosidade. E quando eu estava aqui me preparando, de repente veio ao meu coração 2 pessoas da Bíblia, que são muitas, mas 2 pessoas que se destacaram por causa da sua generosidade. Uma delas é Dorcas. A Bíblia diz que Dorcas, ela lá em Atos capítulo de número 8, verso 36, a Bíblia, eu estava procurando rapidinho aqui, havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Olha, a primeira mulher, se alguém perguntar para você o nome da primeira discípula de Jesus, então discípula de Jesus também existe. Não é só discípulo. A primeira discípula que se ouve falar na Bíblia é essa mulher, Tabita, ou Dorcas, como nós encontramos aqui. Então, Atos capítulo 9, verso número 36, né? Atos capítulo 9 praticamente vai falar da conversão do apóstolo Paulo, mas na conclusão de Atos capítulo 9, nós vamos encontrar a história desta mulher aqui. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que faziam. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem,
puseram-na no cenáculo. Ela morreu, lavaram o seu corpo, colocaram ela no cenáculo, mas a Bíblia diz assim, verso 38, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi ter com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercavam chorando, e mostrando-lhe túnicas, vestidos, máscaras que ela fazia. E aqui diz a palavra, que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Eu acredito que eles chamaram Pedro para fazer o velório, não é verdade? Chamaram Pedro para fazer o velório. Mas a Bíblia diz que Pedro, então, ele entra, ele havia aprendido com Jesus, ele ressuscita Tabita, ele ressuscita Dorcas. Veja que coisa maravilhosa, que milagre maravilhoso que aconteceu aqui por causa dessa mulher generosa. E maravilha. Uma outra pessoa que veio ao meu coração agora, eu estava aqui, na verdade, lá em Atos capítulo 10, um homem chamado Cornélio. Também a Bíblia diz que era um homem que procedia da mesma maneira. Apesar de ser estrangeiro, a Bíblia diz que as orações dele, as esmolas dele, as ofertas dele, a generosidade dele chegava diante de Deus, ao ponto de Deus adiantar ali o processo de evangelização aos gentios, enviar um anjo para a casa dele. E esse anjo disse para ele, Cornélio, manda chamar Pedro, e Pedro vai falar para você da salvação. Que maravilhoso, né? Você vê isso que aconteceu com essas pessoas que tinham essa graça de serem generosos aqui no Evangelho. Então, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a equipe Manassés estará aqui em frente, com o pastor Robson, estará aqui também pessoas representando as equipes de culto residencial, as equipes do Anjo da Noite, as equipes de missões, equipes das nações. Algumas pessoas estarão aqui, onde você vai poder passar, deixar aqui o seu alimento não perecível, deixar aqui seu produto de limpeza, aquilo que vai beneficiar, socorrer uma família. Às vezes nós estamos cercados das nossas necessidades e esquecemos às vezes daqueles que estão precisando. Eu acredito, eu estava falando de 84, mas acredito que já passaram de 100 cestas básicas esse mês praticamente. Na verdade, o Pedro está aí, a Silmara, se não tiver deve estar quase chegando a isso. Né? Passou bastante, passou de 100 cestas básicas, já passou de 100 cestas básicas. Então nós estamos aqui não porque a igreja está precisando, porque nós queremos ser um canal de distribuição, um canal de orientação e também levando a palavra de Deus nesse tempo. Então você, amanhã tem toda a liberdade, das 10 da manhã às 17 horas você pode passar aqui. E essa equipe é tão maravilhosa. Semana passada a equipe Manassés trabalhou aí em conjunto com a prefeitura, trabalhou lá em frente ao shopping, e eu sei que quase meia tonelada de alimento foi levado para a prefeitura e foram divididos para alguns lugares específicos aí, e a gente agradece a Deus por isso. É o mínimo que nós podemos estar fazendo, que nós podemos estar realizando, não é verdade? Porque a gente queria, na verdade, que todos tivessem o seu emprego, tivessem o seu trabalho, tivessem a sua renda, tivesse aí a sua ocupação. Nós queríamos, mas nós cremos no nome de Jesus que logo após a tempestade virá bonança, e vamos cuidar então daqueles que precisam, daqueles que estão em situação um pouco menos favorecida do que nós. Então, amanhã essa porta está aberta para você se disponibilizar, estar abençoando. Seja generoso, tá? Seja generoso, porque quando você dá ao necessitado, você empresta a Deus. E Deus, Ele nunca vai te devolver da mesma maneira, porque a Bíblia diz, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Então a primeira coisa, lembra disso, guarda isso, não se esqueça amanhã, embora você tenha muitas atividades amanhã, não se esqueça disso. Aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, como eu disse na live, nós temos que fazer sem querer aparecer, mas temos que passar endereço para você, porque na verdade a igreja é uma só.
A igreja é uma só. Eu costumo dizer que para Deus existem só dois tipos de pessoas: aqueles que são salvos e aqueles que hão de se salvar. Então, igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na rua M9, número 423, entre a avenida M21 e M23, a 300 metros do pronto-socorro de Cervezão e 200 metros antes do Banco do Brasil. Você que está do outro lado da cidade, você passou em frente à sapataria Lago Azul, virou à esquerda, pode vir que você vai passar em frente ao Hospital de Cervezão, continuar nessa direção do seu lado esquerdo, a 300 metros, 423, você pode estar aqui abençoando uma vida, uma família, uma pessoa, no nome do Senhor Jesus, e na verdade é você que será muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa que eu quero dizer para você: domingo é dia das mães. Dia das mães, e nós não vamos ter aquele dia maravilhoso com todas as mães aqui, mas eu quero estar orando por você, mamãe, nesse culto de domingo, que é culto de Santa Ceia, que você, filho, mande pelo menos através da live, através do culto que você está assistindo, coloque aí o nome da sua mãe, coloque aí talvez o seu nome ali, porque quem sabe, à medida que nós lemos os nomes, a sua mãe vai ouvir e ela vai ficar emocionada e vai ser abençoada. Então, eu convido você a esse domingo estar participando do culto do Dia das Mães. Culto do Dia das Mães. Se quiser mandar uma mensagenzinha assim: mamãe, você é especial para mim. Mamãe, você é maravilhosa. Mamãe, você é um presente de Deus. Mamãe, você é tudo para mim. Você pode colocar. Tá? Então você tem toda a liberdade de estar mandando. Independente disso, estaremos orando por todas as mães neste domingo no nosso culto às 19 horas. Também, terceira coisa, domingo é a Santa Ceia do Senhor. Domingo é a Santa Ceia do Senhor. É dia de você participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É dia de você estar em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o seu pastor, com o seu pastoreio. E nós vamos celebrar juntos em comunhão, uns com os outros, porque um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Eu também sou ovelha. Jesus é o meu pastor. Eu tenho, graças a Deus, fui muito bem pastoreado, graças a Deus. Aceitei Jesus como pastor Humberto, fui batizado no Espírito Santo com o pastor Denardi, fui ingressado no ministério com o pastor José Chagas, e aí assumi o ministério sendo auxiliar do pastor Adolfo Sarmento, e hoje é o nosso pai. Então, graças a Deus, eu tive uma cobertura espiritual maravilhosa, maravilhosa. Olha, pastor Humberto Mantes, pastor José Geraldo Denardi, pastor José Chagas, pastor Adolfo Sarmento. Sem esquecer das pastoras, pastora Fátima, pastora Célia, pastora Ivani, as pastoras que aí cuidaram da nossa vida no nosso ministério. E eu louvo a Deus por poder fazer parte desse ministério e ter comunhão com todos os pastores dessa cidade. Com todos os pastores. Graças a Deus, nós nos damos bem com todos os pastores, com todos os ministérios dessa cidade. E eu louvo a Deus por isso, pela bondade do Senhor. Então, domingo, Santa Ceia do Senhor. Durante o culto, durante as lives, a igreja está com um diácono. Se você quiser passar por aqui, deixar seu dízimo, deixar sua oferta, deixar o seu pedido de oração, deixar algum endereço, como hoje mesmo eu estava preocupado com uma irmã Lenita, e eu fiquei sabendo que ela quebrou a perna, está com gaiola, está na casa do irmão dela, talvez não tenha o acesso à internet, e a gente quer estar visitando ela. Temos pessoas internadas, somos limitados ao hospital, não é para você chegar ali. Passei essas 2 noites no hospital mesmo, dá para filmar o corredor ali, não tem ninguém, a não ser a outra ala que é isolada ali para tratamento específicos nesse tempo. Mas, queridos, as vidas estão aí, as almas estão aí, o chamado do Senhor está aí, que você possa combater o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé e dizer: desde agora está preparado, reservada para mim, a coroa que o Senhor preparou. Em nome de Jesus, não é tempo de crise,
é tempo de oportunidade, é tempo de desafios, é tempo de crescimento, é tempo de esperança, é tempo de buscar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, os 3 avisos: amanhã, pedágio, das 10 às 17, domingo, dia das mães, e a Santa Ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, porque se existe alguém que deve ser honrado, é o Verbo, é o Senhor. João Batista, o Senhor Jesus, disse assim: olha, dos nascidos de mulher, não há alguém como João Batista. Em cima dessa terra, não houve um homem como ele, cheio do Espírito Santo. No entanto, João Batista, ele diz assim: olha, eu não sou noivo, importa que ele cresça e que eu diminua. E todas as vezes que você se refere, você vai ver João Batista aqui, você vai ver que ele vai estar diminuindo. Hoje à tarde eu compartilhei uma mensagem do Reinhard Bonnke, que o pastor Adolfo compartilhou. O pastor Reinhard já morreu ano passado, ele faleceu, mas foi um homem que ganhou milhares e milhares e milhares. Ele fazia reuniões ali na África, na Nigéria, com mais de 100 mil pessoas. E ele começou ali com 40 pessoas, e esta mensagem, ele fala sobre isso, ele fala sobre o rio de fogo. Fala que João batizava num rio de água. E quando você sai da água, você sai encharcado de água, você vai pisando, você vai largando marcas de água. Mas João disse assim: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno de levar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele dá um testemunho tremendo, que ele está pregando naquele estádio pela primeira vez, e ele vê uma nuvem de glória, de batismo no Espírito Santo, enchendo aquele lugar. E eu fiquei assim, maravilhado. Sabe por quê? Porque a palavra que ele prega, ele prega e fala de que o Senhor disse, e acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E há um reino, queridos. Não há como os fatos não apontarem para isso. Há um reino. No dia que eu fui batizado no Espírito Santo, no dia 19 de abril de 1987, que eu ouvi audível a voz do Senhor, eu declaro sempre que um versículo passou pela minha mente. Eu ainda não conhecia a Bíblia, mas esse versículo passou pela minha mente. Acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo. Então, é um atributo que nós não podemos tirar de Jesus. Jesus veio, Jesus é o batizador, e João dizia assim, ele batiza com fogo. E o pastor Reinaldo, ele diz assim, João batizava no rio de água, mas Jesus batizava no rio de fogo. Sabe por quê? Como diz a palavra de Deus, que o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele faz dos seus anjos vento e de seus ministros labaredas de fogo. Ele se assenta num trono de fogo e os olhos deles são como chamas de fogo. Então a Bíblia diz que o sol diante do Senhor vai desaparecer. Imagina o poder da glória do Senhor, que ainda não se manifestou, porque senão seríamos consumidos. Paulo viu só um pouquinho, ficou 3 dias cego. Então, há um reino. E o pastor Reinaldo, quando ele começa a pregar, ele fala desse versículo, e isso chamou a minha atenção. Não consegui assistir a mensagem toda, mas assista, eu mandei somente um linkzinho lá. Você vai ver o pastor Reinaldo pregando sobre o batismo de fogo, o batismo do Espírito Santo. E o Pentecostes está chegando, queridos. O Pentecostes está chegando. É tão maravilhoso nós nos relacionarmos com pessoas que amam a Deus. Hoje mesmo estive falando com o pastor Denardi, conversando ontem, hoje com ele, conversei de manhã, conversei à tarde. E eu disse para ele, como você está? Ele disse assim, olha, assim como o apóstolo Paulo fez lá, eu estou esperando chegar o Pentecostes. Eu estou aqui orando todos os dias, buscando a face do Senhor todos os dias, e eu acredito que no Pentecostes Deus fará maravilhas. Então há um reino espiritual. Esteja envolvido com esse reino. Há um reino de morte. Há muitos envolvidos com esse reino. Reino de morte, mas há um reino de vida. Que você esteja envolvido com esse reino de vida. Eu quero ler com você a palavra de Deus desta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 18. Mateus,
capítulo 4, verso número 18, nos diz assim a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Nos diz a palavra. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E aí, passando adiante, então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E passando logo e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, quarta-feira nós falamos 5 passos para se tornar um discípulo do Senhor Jesus. E hoje, então, eu queria falar um pouquinho da vocação, um pouquinho do chamado dos discípulos. Eu já preguei essa palavra há um tempo atrás. É claro que não sai da mesma maneira. Eu preguei ela na igreja Bola de Neve. Mas o meu espírito está desde o começo da semana, o desejo de compartilhar essa palavra com você, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e ela transforma vida, almas e corações. Por isso, abra bem o seu coração, porque ela é a boa semente. Jesus comparou nosso coração como um terreno. Eu tenho certeza que o seu coração é uma boa terra. Ainda que seja pedregoso, a possibilidade do arar de Deus, do sulcar de Deus, do regar de Deus, e esse coração pedregoso aí se transformar numa boa terra. Ainda que seja talvez uma terra seca, a possibilidade do adubar de Deus, a possibilidade do regar de Deus, essa terra seca se tornar aí uma terra produtiva. Você vê aí que o nosso Brasil, o Brasil praticamente hoje é o celeiro do mundo. Esse ano tivemos uma safra recorde, uma safra e agora safrinha. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Brasil este ano foi muito abençoado na sua colheita. Mas ali todo o planalto central do Brasil era uma terra estéril que não dava nada. Era aquele cerrado, aquelas árvores pequeninas, mas alguém descobriu que a terra, quando ela é dessa maneira, se você colocar o calcário nela, você reduz a acidez daquela terra. Então começaram a fazer essa experiência em toda essa região do Mato Grosso, Goiás, essa parte central do Brasil. Eu assisti um documentário norte-americano a respeito das terras do Brasil. Então, primeiro arava aquela terra, depois colocava o calcário, misturava com aquela terra, tirava toda a acidez, plantava a soja, o milho, seja lá o que for, e depois dava a primeira colheita, colhia e depois moía aquela própria palha. E então a terra se tornou uma terra muito frutífera, muito abençoada, porque o nosso Brasil, ele é abençoado, e eu louvo a Deus por isso. Então todo tipo de terra pode ser transformado, porque a semente é boa. A Bíblia diz que a semente é boa. A palavra de Deus, ela é uma boa semente, e ela pode germinar nesse exato momento, pode germinar hoje, pode germinar amanhã, pode germinar o momento que for. Ela não se transforma, ela continua sendo a mesma palavra de Deus. E esse texto aqui nos fala aqui da vocação dos discípulos, vocação do discípulo. E a gente encontra aqui os 4 primeiros discípulos chamados por Jesus, e 3 desses são aqueles que se tornam mais íntimos do Senhor Jesus, porque se alguém perguntar para você, fala o nome de 3 discípulos, primeira coisa, com certeza é Pedro, Tiago e João.
E eles estão inseridos nesse texto. Mas hoje eu quero falar de um outro discípulo chamado você, chamado eu, chamado nós, porque o Senhor Jesus, Ele veio buscar-nos, Ele veio salvar-nos, mas Ele veio também nos habilitar, veio também nos vocacionar, veio também nos ungir, veio também nos enviar, veio também nos preparar para a boa obra. Eu costumo dizer que Jesus não pediu muitas coisas. Só uma coisa ele pediu. Ele disse: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Paulo, ele tem uma visão durante a noite ali em Corinto, e o Senhor diz para ele: Paulo, prega, porque ninguém vai fazer mal para você, e eu tenho muito povo nessa cidade. Então as almas estão aí, seja ela de pessoas que estão bem, seja ela de pessoas que estão mal, seja ela de pessoas que estão sãs, seja ela de pessoas que estão enfermas. Na verdade, todos nós vamos passar um dia pela morte carnal, mas todos nós podemos evitar a morte espiritual. Todos nós podemos ser salvos. Jesus morreu e veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Pai lhe deu uma oportunidade e o Pai também o honrou por ter nos resgatado. Mas esse texto começa a dizer aqui: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia. Faça um panorâmico comigo. Não sei se você já fez isso, se você já caminhou na beira da praia. Se você já caminhou sozinho à beira da praia, pensando na sua vida, pensando nas coisas que você tem que fazer, realizar, e passeando ali na beira da praia, a Bíblia diz que Jesus estava andando ali às margens, né, junto ao mar da Galileia. Na verdade, o mar da Galileia é um mar de água doce. O mar da Galileia é um mar de água doce, e ali, por causa da sua extensão, ele é considerado assim um mar. E Jesus amava estar nesse lugar. Ali, às margens do mar da Galileia, está a cidade de Cafarnaum. Eu sempre digo isso, que Jesus foi expulso de Nazaré, foi morto em Jerusalém, mas foi amado em Cafarnaum. Ali, quando você vai a Israel, quando você entra, tem um mural na porta da cidade, que naquele mosaico está assim: a cidade de Jesus. O lugar que Jesus gostava de estar. No entanto, quando Jesus ressuscitou, o anjo que saiu dando a notícia para as mulheres, para as pessoas, disse assim: olha, ele marcou encontro com vocês lá na Galileia. Depois da ressurreição, os discípulos voltaram para a Galileia, e lá Jesus falou com Pedro, curou Pedro, mas quando começou o ministério, ele começa na Galileia. Começa, nos diz aqui a palavra. Então eu quero que você faça um panorâmico comigo. Tá? Quando a gente entra na Bíblia, quando a gente entra num livro, a gente entra na história daquele livro. E a Bíblia diz aqui: Jesus estava andando na beira da praia. E note que Jesus, ele estava andando sozinho. Sabe, querido, às vezes andar sozinho faz bem. Às vezes andar sozinho nos faz assim falar com Deus, conversar com Deus, nos relacionar com Deus, ser tratado por Deus na nossa vida. Às vezes as muitas informações, às vezes as muitas vozes nos desvia da nossa comunhão com Deus. Por isso o próprio Senhor diz: quando você orar, entra no seu quarto e fala ao seu pai em secreto, que o seu pai que ouve em secreto te recompensará publicamente. Então, na nossa vida é importante nós termos, às vezes, momentos de estarmos sozinhos na nossa vida. É muito importante isso. E Jesus nos dá vários exemplos. Muitas vezes, aqui mesmo no Mar da Galileia, a Bíblia diz que um dia ele mandou os discípulos entrar no barco e atravessar do outro lado, e ele subiu no monte para orar. Os discípulos foram, enfrentaram uma tempestade, ele desceu do monte, foi andando sobre as águas, correndo e socorreu os discípulos. Pedro andou sobre as águas, mas ele havia se retirado ao monte para orar, para estar sozinho. E eu acredito que Jesus aqui, ele está agora começando o seu ministério. Ele já havia sido batizado por João, ele já havia agora enfrentado o diabo, e agora ele saiu e ele começa a chamar alguns discípulos para estar juntamente com ele, porque ele sabia que o reino seria extensivo até os dias de hoje. Pessoas teriam que trazer a palavra até os dias de hoje. E ele não vai a Jerusalém, mas ele vai ali na Galileia, para se cumprir a profecia que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 9,
verso 1 e verso 2, que nos diz ali que a terra que andava em trevas viu uma grande luz, a Galileia dos gentios. A terra que andava em trevas viu uma grande luz. Naqueles dias, a terra de Zebulon e Naftali. Então Jesus está andando, imagina, ele está iniciando o seu ministério, ele está andando ali na praia, nessa região profética, e como eu disse para você, né? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, a terra que se tornou vil nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, nos diz a palavra de Deus aqui, o verso 2, mas os últimos tempos enobreceu, olha, ela envelheceu, se tornou vil, agora se tornou nobre, enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios, Galileia das nações, porque uma luz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isso, 600 anos antes, o profeta Isaías disse que aconteceria ali, e era esse o momento. A luz do mundo, Jesus estava andando naquela praia, Jesus estava andando naquele lugar, e a Bíblia nos diz aqui, como eu disse para você, às vezes é bom andar sozinho, mas nem sempre, mas às vezes é bom. Então, muitas vezes, quando nós estamos andando sozinhos, Deus fala coisa que Ele não falaria quando nós estamos, muitas vezes, no meio das pessoas. Muitas vezes no meio do barulho, muitas vezes no meio das informações. E é tão maravilhoso. Ontem mesmo, eu fui ler a Bíblia, eu abri ali em Oséias capítulo 6, falei, meu Deus, parece que eu estou lendo o jornal de hoje. Oséias, não, Amós, capítulo 6. Parece que eu estou lendo o jornal de hoje. E você não sai profetizando, olha, Deus falou assim, dessa maneira. Mas Deus fala com você ali, para cuidar de você. E você vai caminhando dentro do livro de Amós, fala, meu Deus, será que é a esperança? Será que é a esperança? Será que é a esperança? E aí, nós vamos encontrar ali, né? Olha só, colocaram aí, mas é um capítulo que vai falar praticamente dos dias de hoje. Amós capítulo 6, do 1, você vai falar dos conflitos, vai falar das doenças, vai falar de tantas coisas, mas é o momento que Deus fala com a gente. A Bíblia diz que Jesus chega em um determinado lugar e havia um homem cego. E a Bíblia diz que Jesus pegou aquele homem pela mão e saiu do meio do povo. E foi a um lugar deserto e Jesus curou aquele cego. Ele poderia ter curado no meio das pessoas, mas ele preferiu levar aquele homem ali, num lugar à parte. Olha, Jesus podia ter feito uma obra maravilhosa na vida de Abraão, lá na Mesopotâmia. Mas ele pediu para que Abraão fosse lá, na terra prometida, para que ele abençoasse Abraão. Ele podia abençoar Abraão lá na terra prometida, ali onde Abraão estava, mas disse para Abraão, vai lá no Monte Moriá, leva teu filho lá. Porque ele chamou Abraão para conversar, para ter um particular lá no Monte Moriá. Quando Jesus se encontra com o apóstolo Paulo, Saulo na verdade, a Bíblia diz que só ele viu. A Bíblia diz que as pessoas ouviram um estrondo, mas somente ele. Então tem momentos, queridos, na nossa intimidade, nós estamos caminhando sozinhos muitas vezes, e Deus nos desperta para tantas coisas. Deus revela para nós muitas coisas. A Bíblia diz que o anjo chegou e falou para Maria aquilo que ia acontecer com ela, só ela estava sabendo. A Bíblia é enfática a dizer que Maria guardava no seu coração. Guardava no seu coração. Porque era algo íntimo entre ela. O Senhor havia falado para ela. E eu acredito que você com certeza já teve experiências dessa maneira. Porque muitas vezes, quando Deus fala coisas particulares para nós, pode acontecer que as pessoas não entendam. Pode acontecer que as pessoas não compreendam. Por isso é muito importante nós termos intimidade com o Senhor. Mas voltando aqui para o panorama que nos diz que Jesus estava caminhando junto à praia. E a Bíblia diz que quando Jesus estava andando, ele observou algo. Ele viu algo. A Bíblia diz aqui que ele viu um barco. A Bíblia diz que ele viu um barco e nesse barco estavam 2 pescadores. E é interessante que
A Bíblia diz que ele estava andando junto ao mar, viu ali um barco, ele viu 2 pescadores e ele viu de longe. Porque um barco, se estavam lançando as redes, a gente, pela misericórdia, teve o privilégio de estar ali no Mar da Galileia, de entrar num barco, ir até o meio do Mar da Galileia e orar naquele lugar, e observar a cidade de Gadara do outro lado, e ver mais ou menos essa situação. Mas a Bíblia diz ali que Jesus ele estava observando aquele barco, mas ele estava olhando de longe, porque Jesus estava na praia. Jesus estava na praia. Assim como mais tarde, depois da ressurreição, a Bíblia diz que os discípulos estavam pescando, era madrugada, e eles ouviram lá na praia uma voz: tem alguma coisa de comer aí? Mas aí já havia passado 3 anos, eles já haviam andado com Jesus, mas Jesus volta para reiniciá-los novamente. Se você se afastou, se você desistiu, talvez essa noite o Senhor está te chamando para voltar ao caminho, para reiniciar, para voltar às primeiras obras, para voltar ao primeiro amor, porque Ele não desiste de você. Ainda que você está ferido, machucado, assim como o apóstolo Pedro estava ali: Senhor, eu não sou digno, pula dentro da água, mas o Senhor chama Pedro e confia a Ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, cuida da igreja que eu comprei. E Pedro se torna coluna da igreja. Mas aqui é o início, e Jesus está observando de longe, e a Bíblia diz que ele olha de longe, e ele viu de longe, e ele viu o que eles estavam fazendo, e como ele se interessou. A Bíblia diz que eles estavam lançando as redes. Eles nem imaginavam o que estava para ocorrer, para acontecer na vida deles. Eles estavam ali lançando as redes. E sabe, Deus, nós aprendemos que Deus é um Deus que procura. Ele disse que ele achou Davi lá cuidando das ovelhas. Davi não imaginava o propósito, o plano de Deus na vida dele, mas ele cuidava com excelência das ovelhas. E Deus estava dizendo mais ou menos assim: eu quero alguém que cuide do meu povo como esse jovem está cuidando dessas ovelhas. Por isso você pode ser escolhido por Deus na sua trajetória de vida. A Bíblia diz lá no livro de Jó que o Senhor, quando Satanás vem da terra, de rodear a terra, o Senhor fala para ele assim: de onde viesse? Ele fala: vim lá da terra. O Senhor fala: viste lá meu servo Jó? Vistes lá meu servo Jó? Se Deus observava Jó, se Deus observava Davi, certamente Ele te observa, certamente Ele me observa. Graças a Deus que o sangue de Jesus permite Ele nos ver lavados e remidos pelo sangue, não nos vê como pecadores que somos, mas nos vê como filhos e como amados que nós somos do Pai. Ele nos vê. E agora é a mesma coisa. A Bíblia diz que esses pescadores estavam ali lançando as redes. E Jesus então, imagine você lançando as redes, e Jesus olhando você. Imagine você trabalhando e Jesus olhando você. Acredite, meu querido, minha querida, acredite, Deus está de olho em você. E por que eles estavam aqui lançando as redes? Por quê? Porque eles precisavam trabalhar, porque eles precisavam levar o sustento para a sua casa, porque eles precisavam pagar as suas contas, porque eles precisavam alimentar as suas famílias. Mas Jesus estava os observando. Eu nunca vou esquecer da pregação que o pastor Denardi pregou quando nós estávamos lá dentro do barco, no meio do Mar da Galileia. Ele disse assim, meus amados, eu poderia estar aqui com 3 ou 4 ônibus, com 2 ou 3 caravanas, mas vocês que estão aqui são meus amigos, e eu fiz de tudo para vocês estarem aqui comigo. E ele disse o seguinte: quando a gente vai pescar, com quem que a gente vai pescar? Nós vamos pescar com os nossos amigos, com pessoas que têm comunhão conosco, não é verdade? E a Bíblia diz aqui então que eles estavam pescando por causa da necessidade. Mas nota que Jesus, ele estava andando sozinho. E muitas vezes quando nós
quando nós começamos um sonho, quando nós começamos um projeto, quando nós começamos um trabalho, quando nós começamos a enfrentar um desafio, muitas vezes na vida nós começamos sozinhos. Mas entenda, nós sempre vamos precisar de pessoas. Pessoas são importantes, equipes são importantes, e como eu louvo a Deus pelas pessoas, pelas equipes que Ele tem colocado no nosso caminho. Hoje de manhã eu até escrevi ali uma gratidão, quando eu fui assistir a mensagem que eu preguei quarta-feira, a edição que foi feita, que o Bruninho fez, os meninos repassam, e todo o cuidado de fazer tudo dentro da lei, tudo certinho, e ali quando eu fui ver a mensagem que estava no YouTube, eu fui ver a qualidade. E eu falei, olha, desde que houve tudo isso, vai fazer, acho que quase uns 2 meses que eu não vejo o Bruno, mas eu fiz questão de elogiar a qualidade do trabalho dele, uma qualidade dessa equipe que está trabalhando aqui. Em tempo de crises, surgem pessoas. Eu vi uma entrevista de manhã, entrevistando um CEO da Google, e disseram para ele, como vocês estão nesse tempo de crise? Ele disse, aqui não se fala crise, aqui se fala tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade. É tempo de oportunidade, é tempo de pensarmos, é tempo de descobrir vacina, é tempo de ajudar pessoas, é tempo de socorrer necessitados, é tempo de construir, é tempo de fazer, é tempo de trabalhar, é tempo de arregaçar as mangas e ir à luta, é tempo de Deus, porque como diz Eclesiastes, para onde nós vamos depois não tem indústria, não tem pessoas, não tem. Como diz Apocalipse, bem-aventurado aqueles que descansam das suas obras e dormem no Senhor. Então é tempo de oportunidade, é tempo de desafios, é tempo de nos levantar, é tempo de vestir a camisa, é tempo de usar e falar o nome do Senhor Jesus. Eu estava ouvindo essa mensagem do Reinaldo hoje, e eu estava assim, quase começando a fazer uma outra mensagem. A gente escreve 10, 20, nem sei quantas mensagens, vai passando, e é como um rio, né? E de vez em quando a gente para pregar uma, mas estava pensando dos atributos de Jesus. Dos atributos de Jesus, que não podem ser tirados os atributos de Jesus. Mas estava pensando também das conquistas de Jesus, que muitas pessoas, por causa da religiosidade, têm tirado de Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus é o batizador no Espírito Santo. Tem gente que prega contra o batismo no Espírito Santo. Pô, está tirando um atributo de Jesus. João estava dizendo, ele batiza com fogo. E tem gente que fala, né? São tão teólogos e brigam com outros pastores e ficam aí. Onde estão os pastores que oram? Onde estão os pastores que ungem? Tem aí uma gama de seguidores e revoltados. Mas não tem como nós tirarmos aquilo que ele conquistou. Não temos como tirar o batismo do Espírito Santo, não temos como tirar o dom de línguas, não temos como tirar a unção com óleo, não temos como tirar, expulsar demônios, não temos como tirar a imposição de mãos, não temos como tirar. É atributo de Jesus. É menosprezar o trabalho dele. E eu comecei a anotar ali, né? Quem sabe se eu estudar mais eu consigo montar alguma coisa para poder pregar, não sei quando, nem que hora que o Espírito Santo nos dá. Mas Jesus começa sozinho, mas depois ele precisa de uma equipe. E eu louvo a Deus pelas equipes que Deus tem levantado. Às vezes nós começamos sozinhos. Eu me lembro, quando eu fui para o primeiro acampamento, eu liguei a potência invertida, queimei a potência. Hoje, graças a Deus, nós temos quem liga, quem desliga, quem regula o som, quem vê a iluminação, quem projeta, quem limpa a igreja, quem estabelece, quem abre, quem fecha. É o Senhor quem acrescenta, é o Senhor que vai dando dons, porque a obra é do Senhor. A obra não é do pastor, a obra é do Senhor. Meu Deus, eu nem comecei a pregar e já falta 20 para as 9 e eu não quero passar das 9 hoje, tá? Mas aqui, Jesus está começando sozinho, e ele então vai precisar de pessoas, e a Bíblia diz que Jesus, ou na verdade,
a palavra diz que ele deu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e outro para mestres. São os 5 ministérios que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Mas agora ele estava aqui começando e chamando os seus apóstolos. E também nos diz lá em Jeremias capítulo 3, verso 15, eu vos darei pastores que vos apacente com entendimento. Lá em Jeremias capítulo 3, verso 15, quase todas as reuniões de pastores que tínhamos em Limeira, o pastor Ciro fazia questão de ler esse versículo, eu vos darei pastores que vos apacente com inteligência, com entendimento. Então, o pastorado também é dado por Deus. Nós estamos aqui só para servir ao Senhor, e que nós possamos servir e fazer o de melhor. Quando eu estava participando do seminário Macários, ali o pregador disse assim, olha, Jesus, ele não disse eu sou pastor, Jesus disse eu sou o bom pastor. E ali no seminário Macários disse assim, se você quer ser um pastor, você tem que se esmerar para ser um bom pastor. E para ser um bom pastor, não é só ser bonitinho, não, para ser um bom pastor, como Jesus disse que era um bom pastor, você vai ter que dar a vida pelas ovelhas. Veja só, então, nós vemos que Jesus está começando, mas é interessante saber que ele não somente dá, mas a Bíblia diz que ele também procura verdadeiros adoradores, procura os fiéis da terra. E aí nós perguntamos para nós temos sido fiéis? Nós temos sido fiéis, não é? E aí, muitos de nós também ficamos muitas vezes procurando, mas deveríamos saber que estamos sendo observados e podemos ser encontrados. Poderemos ser encontrados pelo Senhor. Se ele diz que há verdadeiros adoradores, porque existe a falsa adoração. Que nós sejamos verdadeiros adoradores. Você está lançando a rede, Jesus viu o barco, e a Bíblia diz que eles lançavam as redes. A Bíblia diz aqui que eles eram pescadores, e aos olhos de quem procura, você é aquilo que você faz. Jesus olha, tudo que nós entendemos aqui, mar, barco, rede, peixe, o que eles eram? Eles eram pescadores. E aquilo que, aos olhos de quem procura você, é aquilo que você faz. Quando o Senhor encontrou Paulo estava desempenhando o seu papel. Quando ele encontrou Jó, ele disse, vocês viram lá, ele observou. E aí Jesus nos dá a palavra aqui que ele gosta daquilo que eles estão fazendo. E quando nós gostamos de alguma coisa, nós vamos chegando mais perto. E Jesus então, ele vai chegando mais perto desses 2 homens que estavam lançando as redes. Ele gosta daquilo que estão fazendo, e se ele gosta, ele se aproxima, e ele chama para andar com ele. Olha, se ele gosta, ele se aproxima, e ele chama para andar com ele. E a Bíblia diz aqui, que Jesus, ele se aproxima deles, diz mais ou menos assim, vocês são bons no que vocês fazem. Venham comigo e eu vou ensinar vocês a pescarem. Venham comigo e vos farei de vocês pescadores de homens. Vocês serão pescadores de homens. A estratégia será a mesma. A disposição será a mesma. Vocês vão enfrentar noites escuras. Vocês vão enfrentar mar bravios. Vocês vão encontrar decepções. Mas eu quero dizer para vocês, tem muito peixe neste mar. E eu quero que vocês venham e aprendam a andar comigo. E vocês se tornarão pescadores de homens. Como eu acho bonito no ministério do discípulo, do discipulador. É aquele que começa a andar com uma pessoa e de repente aquela pessoa, ela conhece Jesus, começa a servir Jesus e fica firme nos caminhos do Senhor. Como eu disse, eu fui muito privilegiado, sou muito privilegiado no meu pastorado e também muito privilegiado no meu discipulado. Pessoas que andaram comigo, que me ajudaram quando eu estava fraco, caído, me sustentaram. Me trouxeram para perto, me ajudaram a andar nos caminhos do Senhor.
Veja só, lembre-se que ele estava andando na praia. Lembre-se que agora os dois começaram a seguir, porque nós lemos aqui que eles começaram a seguir Jesus. Então Jesus continua andando, e agora os dois estão seguindo Jesus. E a imagem que me vem à mente, o panorâmico que eu faço daquele momento, é a conversa daqueles dois seguindo Jesus. E eles seguindo Jesus, e eles mesmos diziam: o que será isso? Que convite é esse? Que desafio é esse? E Jesus, talvez olhando para trás, dizendo assim: vocês serão as minhas redes. Eu me lembro, quando nós fomos na Inglaterra, primeiro lugar que nós fomos em uma igreja, onde nós fomos tomar um lanche, um profeta de Deus, um homem de Deus, ele olhou para nós, e ele começou a dizer assim, chamou o intérprete, e ele, sem nos conhecer, ele disse assim: olha, eu estou vendo vocês e eu vejo que vocês têm uma rede nas mãos, mas essa rede é uma rede de malhas grandes, porque grandes peixes estarão ao lado de vocês. E eu louvo a Deus por cada líder, por cada pessoa que tem estado ao nosso lado, porque eu tenho visto de verdade a grandeza dessas pessoas que têm estado ao nosso lado. Você não imagina quando você olha para a humildade de algumas das pessoas que estão do nosso lado, mas você não imagina a grandeza do coração, a grandeza de espírito, a grandeza de disposição, a grandeza de alma que tem essas pessoas. Então eu creio nessa profecia que nós ouvimos lá na Inglaterra, que o Senhor nos deu a esse ministério uma rede, e que grandes peixes estão conosco. E vamos continuar caminhando, porque a Bíblia diz aqui, o verso seguinte nos diz aqui, passando adiante, ou seja, indo além. Ali uma composição de uma equipe estava feita: Jesus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus como Filho, e agora Pedro e Tiago andando ali, ou Simão, Pedro e André, né? Se você vê André, é maravilhoso. André é um evangelista. Onde você vê na Bíblia, você vê André trazendo pessoas, e é muito lindo você estudar sobre a história de André. André vai trazer pessoas que querem conhecer Jesus. Gregos queriam conhecer Jesus, André trouxe. O menino que estava lá com 5 pães e 2 peixinhos, foi André que trouxe. Você vai ver que ministério maravilhoso de André. O ministério evangelístico. E aí Jesus está andando agora, e Pedro e André. Mas diz o texto aqui, passando adiante, mais adiante, nos diz a Bíblia que ele viu mais 2. Adiantando-se, viu outros 2, Tiago, filhos de Zebedeu, e João, seu irmão. A palavra Zebedeu quer dizer trovão. Então eles eram considerados filhos do trovão, né? E eles estavam pescando no barco do seu pai, ou na verdade consertando as redes no barco do seu pai. E a Bíblia diz aqui que Jesus vai adiante. E sabe, queridos, só vai adiante aquele que anda. Há tantas pessoas presas no passado. Você tem que andar para frente, tem que ir, tem que olhar para o alvo da soberana vocação, tem que olhar para o seu chamado, tem que ter disposição e saber que o Espírito Santo vai te sustentar. Vai em frente, mulher de Deus, homem de Deus, não olhe para trás, caminhe na direção. Jesus, ele não parava, apesar de ele saber que ele ia parar na cruz, ele não parou um momento sequer. A Bíblia diz aqui que ele ia adiante, e ele viu mais 2 que estavam costurando a rede. Costurando. E ele disse para aqueles 2, segue-me. E ele não fez propostas para eles. Sabe, quando estávamos ali no bar da Galileia, uma outra palavra que foi dita também ali, foi a seguinte: quando Jesus estava aqui, os discípulos estavam aqui, e Jesus operou um grande milagre aqui, e a Bíblia diz que um barco como esse que nós estamos encheu de peixe, e vieram mais 2 barcos para ajudar. Sabe o que significava aquilo? Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que estavam ali, e eles sabiam que aquela quantidade de peixe era suficiente para eles sustentarem as famílias deles durante 12 meses, durante 1 ano. Eu estava dizendo para eles: sigam-me, que eu vou bancar vocês. Sigam-me, que eu vou prover para vocês. Sigam-me, que não vai faltar nada para vocês. E eu garanto, todos aqueles que têm um chamado, de maneira nenhuma
vão dizer um dia que faltou alguma coisa. Às vezes podemos passar por alguma coisa, mas o apóstolo Paulo diz: sei estar contente em toda e qualquer situação. Sei ter fome, sei ter frio, mas também sei ter abundância. Aprendi a ter o de melhor. Quando o Espírito Santo está em você, você vai entender sempre que não te faltará nada. Sabe, querido, nesses tempos onde as pessoas dizem ser tempo de crise, eu estou dizendo que é tempo de oportunidades. Eu tenho visto muitos milagres criativos, milagres e que são milagres. Aí eu falo inexplicáveis, mas milagre não se explica. E eu creio que você vai viver cada dia na sua vida um milagre. Mas vamos correr aqui, que eu tenho mais 10 minutos. Né? Então, diz a palavra aqui, que eles estavam costurando a rede. Jesus disse: segue-me. Ele não fez propostas, ele simplesmente disse: segue-me. Jesus fixou os olhos nele, e o olhar de Jesus é apaixonante, é cativante. Eu uso de novo aqui uma mensagem do meu pastor, do pastor Adolfo. Quarta-feira eu falei sobre a mensagem que ele pregava, que se chamava Coroas que Caíram. Mas uma das mensagens lindas que ele pregava também tinha em fita cassete, é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é cativante. Ele entrou na casa de Zaqueu, ele não abriu a boca. E Zaqueu se converteu só com o olhar de Jesus. O olhar de Jesus olhava no pecador, o pecador se derretia. O olhar de Jesus olhou para aqueles que estavam acusando a mulher pecadora, eles jogaram a pedra no chão e foram embora, porque há poder no olhar de Jesus. E aqui nos diz a palavra que Jesus olhou para aqueles dois que estavam costurando a rede, e eles então deixaram Zebedeu e passaram a seguir Jesus. Lembre-se que o tema dessa mensagem é a vocação dos discípulos, ou o chamado dos discípulos. Então eles continuam andando com Jesus. Eu digo a você: continue andando com Jesus, meu querido. Nos dias de hoje, continue andando com Jesus. E eu digo a você: Jesus fixou os olhos neles e mudou a vida deles. Tem uma música linda que diz mais ou menos assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Então, eu tenho certeza que Jesus continua ainda nos dias de hoje, olhando para você. Talvez você que esteja ouvindo essa palavra, cozinhando, chorando, talvez lavando a louça, chorando, mas o Senhor está olhando para você e Ele te ama, e certamente você o amará. Mas o texto diz aqui que Jesus continua andando, Ele continua se movimentando. Movimento é sinal de vida. Movimento é sinal de vida. Perguntaram para uma pessoa: o que você gostaria que falassem de você no dia do seu velório, quando você estivesse no caixão? Ele disse assim: eu gostaria que falasse assim: ele se mexeu. Porque movimento é sinal de vida. É sinal de vida. E a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor. Esteja em movimento. Esteja em movimento, em busca, caminhando, fazendo a obra do Senhor. Mas agora eles já são 4. É você que decide até quando você vai andar sozinho. E com quem vai andar? No barco tinha mais gente. A Bíblia diz que o barco era de Zebedeu, mas Jesus chamou só Tiago e João. É um privilégio ser chamado, é um privilégio ser salvo. A Bíblia diz que 2 estarão na cama, um vai ficar e o outro vai ser levado. É um privilégio você conhecer e entender as coisas de Deus. É um privilégio você entender o que eu estou falando, porque uma pessoa que está morta em Cristo, ela simplesmente está me vendo aí, está dizendo assim: mais um charlatão, mais um enganador. Mas se você nasceu de novo, se você conhece Jesus, se você teme a Deus, se você teme a palavra, se você teve um encontro com o Senhor, você é privilegiado, você não foi deixado para trás, você não foi esquecido no barco, o Senhor te chamou para andar com Ele, caminhar com Ele. E a Bíblia nos diz que Jesus continua andando, e agora eram 4, mas em breve seria uma multidão. Seria uma multidão. Veja como funciona o reino.
mas é preciso se apaixonar. Isso é obra do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo te apresenta a Jesus e você decide então entregar sua vida a Jesus. E aí você vai se apaixonar por Jesus. Aí você vai se quebrantar por Jesus. E aí você não vai querer mais deixar de andar por Jesus. E nós entendemos aqui que esses homens morreram por Jesus. Na verdade, não foi por Jesus, mas foi por mim e foi por você. Para que a mensagem de Jesus me alcançasse. Para que a mensagem de Jesus te alcançasse. Para que a mensagem de Jesus nos alcançasse, nos motivasse. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Os primeiros são pescadores. Eles lançavam a rede. Profecia, como eu disse para vocês aqui, daquele pastor que nós temos uma rede. Mas eu acredito que você também tem uma rede. Eu acredito que há muitas almas, muitas vidas e muitas pessoas que precisam ser aceitadas. Jesus foi bem claro quando ele disse: o reino de Deus é como um pescador que, lançando a sua rede, traz grande número de peixes. Que hoje o olhar de Jesus acerte você. Que hoje ele te mire e te acerte. Que hoje ele acerte você e chame você. E você que já tem um chamado, saiba que ele quer ir mais além com você. Não é tempo de parar. Não é tempo de olhar para trás. Mas é tempo de seguir em frente. Que hoje o Espírito Santo te faça apaixonar por Jesus. Que hoje você se apaixone por Jesus. Você se lembra do seu primeiro amor? Você se lembra do seu primeiro olhar? Ou você que é casado hoje, você se lembra quando você olhou, você gostou do que viu, você se aproximou e você disse: anda comigo. Você não queria andar sozinho, você decidiu fazer uma família com essa pessoa. E hoje vocês andam juntos, e hoje vocês têm uma família. Começa tudo no primeiro olhar. Talvez hoje o Senhor esteja com o primeiro olhar para você, te chamando. Mas como que eu ando com Jesus? Ande com a equipe de grupos da igreja, ande com equipes que trabalham, ande com equipes de cultos residenciais, ande com a equipe de louvor, ande com aquela irmã que vem para a igreja, ande com aquele irmão que tem prazer nas coisas do Senhor, ande com aquele que tem prazer na palavra de Deus. Assim você vai andar com Jesus e você vai chegar muito mais longe. Vai lançando a sua rede, vai lançando a sua rede. Você está andando com Jesus em oração, você está andando com Jesus em comunhão, você está andando com Jesus em adoração, você está andando com Jesus examinando as coisas que são do Pai. E a palavra diz que muitos peixes vieram, e tem peixe que rasga a rede. Nesses 34 anos, 35 anos de ministério, quantas vidas, quantas preciosidades estão andando conosco. Mas Jesus sabia que a rede se rasgaria, e ele não lança a rede fora, porque ele estava trazendo com ele também 2 costuradores de rede. Não importa o que você sabe fazer, você é útil no reino de Deus. Você é útil quando você lança a rede, você é útil quando você costura a rede, você é útil quando você sabe as estratégias de alcançar vidas, almas e pessoas. E quando as redes são costuradas, elas ficam fortes. E nesta noite, querido, eu quero te abençoar. 8h58. Eu quero orar com você nesses 2 minutos aqui que nos restam. Nesses 2 minutos que nos restam. Que haja um Pentecostes na sua vida. Que o Espírito Santo toque na tua alma, no teu espírito, no teu coração. Que o Espírito Santo te encha de paixão por Jesus. E que você comece a andar com Ele, assim como Ele estava andando na praia sozinho. E hoje, como diz lá em Apocalipse, quem são esses? Esses são aqueles que embranqueceram suas vestes no sangue do Cordeiro. Uma grande multidão que não se podia contar, com vestes brancas e palmas às mãos, e diziam: glória a Deus, glória ao Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus. Então, que nós possamos fazer parte dessa multidão, dessa caminhada que começou ali na praia,
no mar da Galileia. Você é um discípulo do Senhor nesse século, nesse tempo, contemporâneo a esse dia, a esse momento. Por isso eu quero orar. Talvez você foi ferido, talvez você foi traído, talvez estão dizendo para você, você foi deixado para trás, você foi esquecido, você foi machucado, mas sempre vai ter alguém que costure as redes. Sempre vai ter alguém que está disposto a te chamar de volta a fazer a obra do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás fica. Olha para o teu chamado. Realiza a obra de Deus. O Senhor Jesus está olhando para você nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo, eu oro nesse momento, Senhor. Eu ministro sobre a vida de cada ouvinte, de cada participante, de cada simpatizante, de cada pessoa que talvez estivesse passando por aí e decidiu parar. Como ontem à noite eu estava no hospital, eu assisti a mensagem do pastor Matias, depois eu assisti um pouquinho o Denilson lá no Mato Grosso. Quem sabe você estava passando por aí e você parou, e você está parado, as suas redes estão secas, guardadas. Volte ao mar, meu querido, volte a lançar as redes, volte a trabalhar na seara do Senhor, volte porque o Senhor tem provisão para você, o Senhor tem porta aberta para você. Você que fica esperando a coisa acontecer e as notícias não são boas, sabe? Usa esse seu talento para fazer alguma coisa. Usa esse talento para evangelizar alguém. Usa esse talento para dizer, olha, é tempo de oportunidade. É nesse tempo que nascem os grandes. É nesse tempo que surgem coisas novas. É um tempo de oportunidade. A vida que nós temos é uma só. E esse tempo é chamado hoje. E eu te abençoo. E pela autoridade que me é dada em nome de Jesus, eu profetizo que as suas forças são renovadas, as suas forças físicas, as suas forças emocionais, as suas forças espirituais. E confia que o Senhor vai cuidar das suas forças financeiras, das áreas da sua família, a provisão do céu para a tua vida. Um justo nunca será desamparado, diz a palavra de Deus. E Deus não é mentiroso, Ele tem cuidado de você. Por isso eu te abençoo nesta noite. E veja os teus conceitos. Olha lá para a praia. Ele está gritando. Ele está observando você. Ele está dizendo para você, segue-me. E eu tenho certeza que o melhor serviço que nós prestamos é ao Pai, é ao Rei Jesus, é ao Espírito Santo e é ao reino de Deus. Sabe? Durante a Primeira Guerra Mundial, a rainha soltou uma palavra. O rei, a rainha, precisa de você. E muitas pessoas se vestiram e foram à luta e foram à batalha. E eu quero dizer para você nesta noite, o Rei Jesus precisa de você. Não se ache insignificante. Você é um grande peixe, como eu sou um grande peixe, nesta seara, que somos agora também salvos em Cristo, mas somos aqueles que fomos habilitados a trabalhar no seu reino. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, e obrigado, Espírito Santo. Vou estar encerrando. Quero orar agora por você que é dizimista, você que é ofertante. Quero dizer para vocês que agora a igreja tem sua conta jurídica, tá? E quando você entrar ali, você pode acessar da maneira que for melhor para você. Eu quero orar pelos nomes, pedidos de oração antes. Depois vou orar pelos dizimistas e pelos ofertantes. Em nome de Jesus. Não se esqueça, domingo,
Santa Ceia do Senhor, Dia das Mães e também amanhã o nosso pedágio aí, tá? Em nome de Jesus. Eu abençoo a família da Glória, toda a sua família, a Luziana e família, José Henrique, a Keila, Manuel Almeida, a Josiane, que está no hospital, que o Senhor a restaure, cure, sustente. Suzana, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, todos os amados que participaram conosco hoje desse culto. Tá? Eu abençoo cada dizimista, cada ofertante, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, aqueles que têm a janela do céu aberta sobre a sua vida, sobre a sua casa, aqueles que têm experimentado a provisão de Deus, seja em que tempo for, eu quero abençoá-los nesse momento, abençoar cada dizimista, cada ofertante na obra, na seara do Senhor, em nome de Jesus. Para contribuir, tem aí na tela, se você acessar euamo.ieqcvzão.com.br, você vai cair lá na página, e como eu disse, a igreja também agora tem uma conta jurídica, está em nome da igreja, você pode fazer transferência, se você achar mais fácil, tá? Naquela conta que foi aberta, ou também as opções vão estar ali, cartão, boleto, a maneira que você puder, que você possa estar abençoando o reino de Deus e sendo abençoado em obediência à palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amanhã é sábado, temos pedágio, temos limpeza da igreja, temos o culto dos jovens à noite, domingo, dia das mães. Eu não sei se for ter escola bíblica, a pastora vai estar mandando o link para vocês, tá? E amanhã, culto de jovens à noite, e domingo à noite, nossa Santa Ceia do Senhor, e também o culto do Dia das Mães. Amém? Toca aqui comigo, que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Logo você pode assistir essa mensagem, tá? Ali no YouTube, isso? No YouTube. Deus abençoe você, em nome de Jesus.